Xiaomi e Realme são duas rivais chinesas que disputam no mercado de celulares para ver qual é a que oferece mais por menos aos usuários. Na briga entre Redmi Note 10 Pro e Realme 8 Pro, qual desses intermediários mais recentes leva a melhor? Veja a resposta neste comparativo do Tudo Celular. Começamos falando sobre o design de cada um. O Redmi tem um corpo de plástico com traseira de vidro para dar um visual mais premium com proteção Gorilla Glass 5. Já o Realme tenta imitar este material e chamar mais atenção com o acabamento em plástico fosco. Ele ainda vem com câmeras e um layout quadrado no estilo cooktop. A Xiaomi preferiu separar o conjunto em duas peças de vidro para destacar o sensor principal com um aro cromado em volta. Na frente, as fabricantes quiseram usar um entalhe em forma de furo na tela. As diferenças ficam só por conta da posição. O Note 10 Pro manteve a câmera frontal centralizada, enquanto o 8 Pro permaneceu no estilo do seu antecessor, com a lente no canto esquerdo. Este ao menos já integra o leitor biométrico sob a tela. O rival preferiu deixar a solução na lateral. O Redmi ainda se destaca por entregar proteção IP53 contra poeira e respingos de água, além do sensor infravermelho se você quiser usar o smartphone como controle remoto da sua TV. Ambos possuem gaveta com espaço para 2 chips e um cartão de memória sem precisar optar pela segunda linha ou expansão do espaço interno. O embate começou difícil, mas proteção reforçada no vidro e na resistência são mais relevantes que biometria na tela. Então, a Xiaomi marca o primeiro ponto. Os dois aparelhos acertam ao entregar um painel Super AMOLED com suporte a HDR em algumas plataformas de vídeo. O brilho deles não decepciona e entrega boa visibilidade mesmo em dias ensolarados, além de cores mais precisas. Só que as semelhanças param quando falamos em fluidez do display. A taxa de atualização do Redmi é de 120 Hz, já a do Realme não passa dos 60 Hz. Isso significa que você vai ter animações e jogos mais suaves no dispositivo da Xiaomi, sem contar um modo que corta pela metade em conteúdo estático para economizar bateria. O aproveitamento frontal dele também é um pouco maior que o concorrente. O Note 10 Pro anota outro ponto. Um ponto que a Realme economizou no 8 Pro foi em áudio. Ela abriu mão do segundo alto-falante e deixou o som apenas mono. Já a Xiaomi optou pelo estéreo com a saída de chamadas como canal secundário. O resultado foi uma imersão maior no Note 10 Pro, fora a melhor qualidade sonora. O Redmi é o que vai fornecer um áudio mais rico e abrangente nas frequências, mesmo que os graves ainda não sejam perfeitos. Por outro lado, o Realme 8 Pro acaba por pecar na falta de agudos claros e teve a potência sonora comprometida. Vale lembrar que a dupla vem com conector de 3,5 mm para fones de ouvido, porém o acessório não acompanha na caixa de nenhum deles. O som estéreo dá a vitória ao Redmi Note 10 Pro. Temos aqui uma briga entre duas interfaces personalizadas que já saem da caixa com Android 11. De um lado está a MIUI 12.5 do Redmi, cheia de atalhos, pastas e widgets, sem contar a organização na gaveta de apps. Do outro, a Realme UI 2.0 faz uma mistura de recursos presentes em outros sistemas rivais. Os exemplos incluem a barra lateral parecida com a tela Edge da Samsung e a customização que lembra a Motorola. No geral, o software flui bem nos dois casos e não apresenta tantos engasgos. Além disso, os aparelhos exploram bem o modo escuro para economizar bateria, já que tem tela Super AMOLED. Sem grandes destaques, vamos de empate em sistema. A Xiaomi preferiu usar como plataforma o Snapdragon 732G, mais potente na teoria que o 720G embarcado no rival da Realme. Mas será que essa vantagem acontece na prática? Bom, não foi isso que vimos no nosso teste de desempenho. A falta de otimização da MIUI e o gerenciamento de RAM falharam no multitarefas do Redmi. Por causa disso, o Realme 8 Pro acabou terminando o processo com quase 1 minuto a menos. Nós só vamos ver a superioridade do chip do Note 10 Pro nos números de benchmarks, que ganha a maioria. Mas mesmo assim não é uma diferença tão larga assim. O hardware do 8 Pro ainda conseguiu aguentar melhor todos os jogos testados do que o rival da Xiaomi, que mostrou atraso em alguns games mais pesados, além de não chegar nos 120 FPS em títulos mais leves. O Realme marca por ser mais rápido que o concorrente.
E em bateria, a capacidade maior do Redmi dá mais autonomia sobre o Realme? De novo, a lógica não funcionou por aqui. O Note 10 Pro pode não decepcionar e durar um dia completo fora da tomada, mas o 8 Pro tem uma otimização que o faz passar de 33 horas de uso geral, conforme mostraram nossos testes. Outra grata surpresa foi no tempo de carregamento do Realme. Ele precisa de apenas 43 minutos para encher toda a bateria, graças ao seu adaptador de 50 watts. O de 33 watts da Xiaomi leva cerca de meia hora a mais para completar os 100%. O Realme 8 Pro leva melhor com folga neste quesito. Os celulares oferecem conjuntos bem parecidos de câmeras traseiras, com 4 no total e liderados por um sensor de 108 megapixels. E por falar nele, as fotos capturadas comprimem 9 pixels em 1 para gerar 12 megapixels com mais detalhes. Ambos os smartphones acertaram no contraste, nas cores e na nitidez. O problema é quando o usuário ativa o modo de resolução máxima. O Realme acaba por desativar o HDR e registrar imagens mais desbalanceadas que o Redmi. Como já é de costume, a lente ultra-wide da dupla tem queda de qualidade, principalmente à noite, e perde bastante nitidez mesmo que a correção de distorção funcione bem. A macro do Note 10 Pro leva melhor sobre o rival por ter foco automático para dar mais flexibilidade na hora de tirar as fotos. Para completar, os sensores de profundidade não se destacam tanto nos conjuntos e erram muitas vezes nos recortes dos planos. A Xiaomi entrega câmeras de maior qualidade e vence neste ponto. Não temos diferenças em vídeo. Os aparelhos aqui gravam em resolução 4K com a câmera principal, só que suportam estabilização eletrônica apenas em Full HD. O foco deles funciona bem, enquanto a captura de áudio estéreo não decepciona na dupla. Você somente terá uma queda de qualidade em ambientes noturnos. Eles empatam em filmagens. A mesma resolução não se traduz em qualidades semelhantes nas selfies. A câmera frontal do Redmi acerta mais no tom de pele, nas cores e no contraste, enquanto o Realme captura fotos mais suavizadas, o que compromete o nível de detalhes. O modo retrato do Note 10 Pro funciona melhor durante o dia. Já à noite, nenhum dos dispositivos se destaca em desfoque. As gravações de ambos não passam de Full HD com esta lente. Mais um ponto para a Xiaomi. As duas chinesas já lançaram os seus intermediários no Brasil de forma oficial. O Redmi veio por valores a partir de R$ 3.300, enquanto o Realme chegou a um preço sugerido de R$ 2.600. No varejo atual, o 8 Pro é o que ainda apresenta um custo-benefício maior ao ficar na faixa de R$ 2.000. Já o Note 10 Pro baixou de R$ 3.000, porém segue mais caro que o concorrente. O Realme 8 Pro marca o último ponto do duelo. Apesar da vitória da Xiaomi, vimos um equilíbrio bem grande no placar do comparativo, mesmo com propostas de smartphones bem diferentes. O Redmi Note 10 Pro foca em quem deseja um design mais premium e com grande performance em multimídia. É ele que oferece também um conjunto de câmeras com maior qualidade em todas as situações. Por outro lado, o Realme 8 Pro vai agradar quem pretende ter um celular com um desempenho rápido e que roda jogos sem grandes problemas. Além disso, tem larga vantagem em bateria, como uma das melhores autonomias que já testamos até o momento no Tudo Celular. E não podemos nos esquecer de que ele está mais barato no mercado com uma diferença de custo bem considerável, o que pode pesar na escolha por pesar menos no bolso do consumidor. Chegamos ao fim de mais um comparativo, desta vez entre dois dos principais intermediários chineses da atualidade. Qual você curtiu mais entre os dois? Não se esqueça de comentar com a gente no espaço abaixo. No tudocelular.com você ainda pode ver esse duelo em texto. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima!